O texto do qual lemos, do livro da donzela Esther, é um texto no qual eu sou apaixonado e os céus têm me levado esses dias a falar um pouco de Esther. A Bíblia revela que Esther é órfã de pai e de mãe. Tente entender comigo que é uma criança crescer sem a presença paterna e sem a presença materna. Esther cresce, Hadassah, Hadassah, ela cresce sem os cuidados de um pai, sem os cuidados de uma mãe, porque uma fatalidade tirara do seu convívio a vida do seu pai biológico e a vida da sua mãe biológica. E o que me chama a atenção é que Mardoqueu, ou Mordecai, eu vou ficar com Mardoqueu, vai adotar a vida de Esther. E o propósito de Mardoqueu é dar a Esther um lar, é dar a Esther um pai, é dar a Esther uma mãe. E aí eu fico tentando entender como vive um órfão, como vive uma órfã, sem pai e sem mãe. A vida ela é muito mais adversa, a vida é muito mais contrária, porque quando nós perdemos a figura do pai, nós estamos falando daquele que traz a provisão, daquele que traz a proteção, daquele que tem a preocupação com a família, com a esposa e com os filhos. E quando nós falamos da mãe, nós falamos daquela que ama, daquela que zela e daquela que educa aquela criança. Então perceba comigo que Esther está dentro de um cenário em que isso não é favorável a ela, porque a vida tirou isso dela. E o que me chama a atenção é que isso não vai deixar Esther com o espírito de autocomiseração, como uma coitadinha, a coitadinha de Esther. Não, Esther vai levantar a cabeça e vai continuar lutando, subicando como a neve. Esther levanta a sua fronte e ela vai continuar rompendo, porque Esther entende que a vida é difícil para todo mundo e que uma situação da vida veio e arrancou a vida dos seus pais, mas o céu agora vai mover o coração de Mardoqueu. Por que os céus vai mover o coração de Mardoqueu? Porque os céus têm um propósito na terra. A Bíblia diz em Mateus 18, que tudo que você liga na terra é ligado no céu. Segundo os originais do hebraico, tudo que está determinado no céu vai ter que acontecer na terra. Então, tudo que já estava determinado no céu vai acontecer na terra por meio da vida de Mardoqueu, para que a vida de Hadassah ou a vida de Esther fosse norteada, fosse mudada. Talvez você entrou aqui e talvez você vive dentro do contexto de Esther, talvez você vive dentro da história, talvez você vive uma orfandade, e quantos estão vivendo uma orfandade de pai e de mãe, e eles não foram mortos, eles não foram tirados da terra, eles estão vivos, mas eles não conseguem do que a fonte a camarada dar a este filho, dar a esta filha o amor de um pai, o amor de uma mãe. Eu tenho dito a esta geração que as pessoas só podem dar o que elas têm, e se as pessoas podem dar somente aquilo que elas têm, perceba que Mardoqueu adota aquela menina e ele vai cuidar da vida de Esther, porque Deus tem um propósito. Olha para esse irmão e diga para ele: Deus não une pessoas. Diga mais forte: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Diga para ele: você está aqui porque Deus tem um propósito comigo e com você. Você crê nisso? Aplaude os céus bem forte. Agora vamos para aquilo que nos interessa depois dessa pequena introdução. A Bíblia diz que na fortaleza de Susã
Existe um rei que reina naquele reinado e seu nome é Assuero. Assuero agora tem a sua rainha e seu nome é Vasti ou Vasti. E é de costume do rei apresentar a beleza da coroa real. E agora ele monta um grande banquete, ele prepara tudo para apresentar a coroa, a beleza da coroa real. E a Bíblia diz que Vasti vai dizer não para o rei. Ela não vai querer fazer parte daquele banquete. Perceba que todo banquete está pronto, toda festa está pronta, mas Vasti vai resolver dizer para o rei que ela não quer ir até a festa, até o banquete e apresentar a beleza da coroa real. E o que me chama a atenção é que o rei vai se enfurecer ao ponto de destituir ela de rainha a ser apenas uma serva dentro do seu palácio. E aí porque nós lemos Atos capítulo 1, versículo 18 e 19, porque aqui existe um paradoxo, aqui existe uma direção na mesma caminhada, uma caminhada na mesma direção. Por quê? Porque Deus vai levantar alguém para substituir alguém que estava dentro da calaia séria, dentro de calavaçúria, dentro do ofício, mas resolveu dizer: não quero fazer, não quero estar doente, não quero colocar a mão. Eu vim aqui debaixo de uma palavra apostólica e debaixo de uma unção desbravadora dizer para você que nós estamos vivendo em uma geração em que pessoas estão abrindo mão de apresentar a beleza da coroa real como Vasti, e serão substituídos, serão arrancados pelo próprio Deus. Eu não sei como você entrou por estas portas, mas eu vim aqui ser profeta para a tua vida. O céu me trouxe aqui para lhe dizer que você pode ser essa Esther, que você pode ser tudo que a Fôbia, o Matias, que Deus está levantando para esse tempo, que Deus está levantando para essa época, que Deus está levantando para esta geração. A Bíblia diz que agora Vasti está fora da sua posição, porque ela disse não ao rei. A pergunta é simples e ela não quer calar. Quantas vezes você tem dito não para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quantas vezes Ele te chama e você diz: não tenho capacidade, é por isso que não faço. Quantas vezes na madrugada Ele te desperta para particular com Ele e você diz: não é para mim orar, é para mim fazer outra coisa. Mas o céu está mandando dizer à sua noiva, o céu está mandando dizer à sua igreja: tu és a Esther que Ele escolheu para substituir quem estava no trono, quem estava no reinado e não queria fazer o seu papel. A Bíblia diz que agora as moças são separadas na fortaleza de Suzã. Pastor Diego, a Bíblia diz que elas vão ficar um ano sendo tratadas com mirra, especiarias, unguento e embelezamento. 6 meses com mirra. Mirra fala de unção de cura do corpo. Durante 6 meses, aquelas mulheres, aquelas moças estão sendo tratadas, estão sendo preparadas. Passa-se 6 meses da unção de mirra, elas vão receber unção de unguento, especiarias e embelezamento, para quando completasse um ano, elas viessem se apresentar ao rei, e o rei escolhesse dentre todas aquelas moças uma para substituir o lugar de Vasti ou de Vasti. O que me chama a atenção é que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, antes de escolher alguém para substituir outra pessoa, ele vai preparar esta pessoa, ele dará canto de calavácia,
talvez você entrou por essas portas e o céu está te preparando e você não percebeu que essa luta que bateu na tua porta é para elevar o seu nível de fé. Talvez esse vale em que você está passando e você não entende, você diz é o diabo, é os demônios, mas o céu diz assim: não, meu filho, não, minha filha, sou eu que estou te modelando, sou eu que estou tirando as arestas da tua vida, sou eu que estou te rebalando, ignácia, sou eu que estou te preparando, sou eu que estou te moldando, sou eu que estou te habilitando, sou eu que estou te capacitando, sou eu que estou te movendo, sou eu, que estou fazendo um movimento de preparação na tua vida. Qual é o problema? Existe uma geração que não entende que é Deus que está preparando. É só olhar para a história de Davi. Davi está sendo preparado no passo, enquanto Saul está no trono, enquanto está sendo preparado, o outro já está reinando. Mas antes de Davi ser levantado por Deus, ele vai ser preparado aonde? Aonde ninguém vê, aonde ninguém está olhando, aonde ninguém está assistindo, mas o céu está modelando, o céu está preparando Davi. Para quê? Para substituir Saul. Eu confesso que eu vim com outra mensagem, mas quando eu sentei ali, eu comecei a dizer: o que é que tu quer que eu pregue a sua igreja? E ele diz para mim: é noite de eu tirar a naga subicalamaia, as hastis e levantar as estés. É noite de eu arrancar os Judas e levantar os Matias. É noite de eu tirar os Saúls e levantar os Davi. Talvez você entrou por essas portas esperando um outro nível de mensagem, mas eu preciso pregar o que o Senhor me mandou pregar. Esther foi preparada junto com todas aquelas moças, porque antes da oportunidade vir na sua vida, primeiro Deus vai te preparar. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero dançar, eu quero evangelizar, eu quero entrar na televisão, eu quero entrar na rádio, eu quero entrar na boca de fogo, eu quero entrar em lá açúcar na malha. Primeiro o céu vai te preparar, depois virá as oportunidades. E qual é o problema? O problema é que tem oportunidade chegando e encontrando você despreparado. Aleluia. Mas eu não esperava que essa porta ia abrir. Eu não esperava que Deus ia fazer esse movimento. Deus está dizendo para algumas pessoas: é tempo de você se preparar para as portas, para as oportunidades que vão surgir. E não vai cair no céu. O céu vai movimentar a terra e vai colocar a porta que você precisa, vai colocar a necessidade que você precisa para que o nome dele seja glorificado. Um ano sendo preparada, e aí agora se retira todas as moças da sala do embelezamento, e as moças agora são apresentadas ao rei Assuero. A Bíblia não nos notifica quantas moças tinha, mas aí eu posso conjecturar, porque segundo alguns historiadores 400 moças, segundo uma segunda corrente teológica 800 moças, e ele vai escolher apenas uma. Olha para esse irmão e diga assim: o rei, diga mais forte, o rei vai selecionar, vai escolher no meio de 800, no meio de 400, apenas uma.
profeta para a vida desse irmão e dessa irmã, e diga para ela ou para ele, diga: o Senhor Jesus precisa que você eleve o seu nível, porque existem pessoas em um nível mais alto do que o teu. Diga para ela: a sua luta não é contra as pessoas, é contra você mesmo. Porque enquanto você não se preocupa com o seu filho, existe uma geração preocupada com quem está avançando, com quem está crescendo, com quem está fazendo, com quem está realizando, até chegou a vez dele, e talvez não chegou a sua. Enquanto não chegou a sua, o seu nível precisa se elevar, o seu nível de busca, o seu nível de oração, o seu nível de conhecimento bíblico, o seu nível de adoração, o seu nível de conhecimento precisa ser elevado. Por quê? Porque os céus está exigente, os céus não está escolhendo elepidacando, dominar a sua calabaia, qualquer um, não pique a folha. Houve-se um tempo que muitos pregavam e diziam: não, o céu achou lá na esquina e pegou, não pique a folha. Mas nós estamos vivendo um tempo diferente, ele continua escolhendo pessoas dos lugares anônimos e dos anonimatos, ainda continua escolhendo pessoas que ao olhar humano é impossível. Perceba que ele vai escolher uma órfã, perceba que ele vai escolher uma menina que não tem biografia, que não tem história, calabando de calabacheia. É assim que o céu faz. O céu te escolheu e te achou nos lugares mais vulneráveis desta terra, mas tinha alguma coisa em você que agradou o céu, tinha alguma coisa em você que o céu disse: é ele, é ela, vai até ele, levanta de calabaçuga, eu vou esperar você adorar, ele me dará a sua calamaia, porque o Leão da Galileia já chegou aqui. Ele está seleto em escolher pessoas de alto nível, pessoas de alto temor, pessoas leais, pessoas fiéis, pessoas tementes, pessoas de oração, pessoas vigilantes, pessoas de consagração, pessoas de jejum, pessoas compromissadas, pessoas pessoas constantes. No Piquima Folha, aqui não tem só na Califórnia, aqueles crentes que vêm em culto uma vez por semana e acham que o céu vai levantar. Não vai, o céu vai levantar quem tem compromisso, quem é constante, 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 porque quem é constante, o céu está vendo que ele é perseverante diante dos ventos, diante dos vales, diante das adversidades. Aí Assuero olha e diz para o eunuco: é essa moça aqui que eu quero. Mas o Senhor não vai olhar as outras? Não precisa. É essa aqui que eu quero. Lembra quando o Senhor te resgatou? Tinha gente melhor do que você, no grupo seleto que você andava. Tinha gente que era mais malandro do que você, era mais esperto do que você, era mais mentiroso do que você, era mais sensual do que você. Mas o céu disse: é esse aqui que eu quero. Porque o céu é específico naquilo que ele tem e naquilo que ele quer fazer por meio da sua vida. A Bíblia diz que Esther é escolhida. Por quê? Porque tinha um propósito. Deus escolheu você porque ele tem um propósito. E muitas vezes você não entende qual é o propósito. E até o propósito, até você entender o propósito, você vai batendo cabeça. Agora, quando nós entendemos qual é o real propósito,
pode vir luta, pode vir enfermidade, pode vir perca. Há um ano atrás eu perdi o meu filho de 22 anos de idade, acometido por um câncer, e o céu o levou, eleva, sube a Candarábia. E eu estava em São Paulo esses dias, junto com os obreiros, um conclave, se abastecendo, se renovando, quando eu fui arrebatado em espírito, e o céu, e o Senhor me levou em espírito ao terceiro céu, e me deu uma experiência. E uma dessas experiências, eu via um ser de branco, e ecoava a voz do meu saudoso filho, e ele dizia: foi necessário eu partir primeiro, porque a missão que eu tinha, eu já cumpri. Agora o Senhor precisa ter força, o Senhor precisa romper, o Senhor precisa batalhar, porque a obra que o grande tem com o Senhor é maior do que eu. Talvez você entrou aqui e perdeu gente da lábia canto de dominar a sua Candarábia, do seu vínculo familiar, perdeu gente do vínculo de amizade, do Piéria. Isso te abateu, isso te entristeceu, isso te colocou para baixo, mas o céu me trouxe aqui para me dizer: o que eu tenho contigo era maior do que eu tinha com ele. Então levanta a cabeça e marcha, levanta a cabeça e caminha, levanta a cabeça para viver o que Deus tem na sua vida, na sua casa e na sua história. Reaja, reaja. Eu mando de calabatu de carabaiaté. Esté, eu quero ela. Aí a Bíblia diz que tem no palácio um moço chamado Amã. E Amã está tramando contra o povo judeu. Você conhece a história, eu leio o tempo. E ele armou uma forca para que o pai adotivo de Esther fosse enforcado nela. Aí um belo dia, Mardoqueu vai chegar até Esther e vai dizer: minha filha, eu e os judeus, eu e o nosso povo, vamos nos separar do pano de saco, do jejum e na oração, para que o céu tenha misericórdia de nós e não extirpe de nós as fortalezas de Suzano. Mas eu vou fazer a minha parte, minha filha. Você, como rainha, já empossada ao lado do rei, precisa fazer a sua parte. Capítulo 2 de Esther diz que Esther, capítulo 4 diz que Esther reúne as moças e ela separa 3 dias, e ela diz: se eu perecer, pereci. Em outras palavras, Esther está dizendo: se eu tiver que morrer por causa do povo judeu, eu vou morrer, mas eu vou cumprir o propósito. No calendário judaico, Esther está fazendo o jejum de Yom Kippur, jejum uma vez realizado no ano, no qual, segundo os judeus, o livro da vida está aberto, no qual Deus muda sentença de pessoas nesse período. Esther consagra, e a Bíblia diz que um belo dia ele está lendo o rei, e ele descobre que Mardoqueu havia feito o bem em prol do rei. Quando tramaram contra o rei, lá estava Mardoqueu. Então a forca que agora foi forjada e formada para a vida de Mardoqueu vai agora entrar naquela suína, na história de Amã. Por quê? Porque quando intenta o mal contra a tua vida, tu piegas sem você saber, o céu está trabalhando para te dar livramento, e o mal que intenta contra você volta contra quem intentou contra você. É por isso que você não precisa perder tempo fazendo oração contrária. Senhor, mata aquele crente, mata aquela irmã, mata. Não perca tempo não. O céu está vendo tudo que a folha, o que você faz. O céu está vendo a sua lealdade, o céu está vendo a sua sinceridade, o céu está vendo a sua entrega, e o céu jamais vai decidir você
Esther. Esther, toda vez que o rei agora monta o banquete, fala: vem para mostrar a beleza da coroa real. Ela está lá. Porque Deus levantou você para que a beleza da coroa real seja mostrada por meio da tua vida. Porque muitas vezes as pessoas não estão lendo Bíblia, estão lendo a sua vida. Aleluia. Por onde você passa, as pessoas estão lendo a sua vida. Você é o testemunho vivo que os céus escolheu para marcar esse tempo, para marcar esta geração. E é por isso que você precisa continuar sendo exemplo, apóstolo. Só Deus sabe quando eu cheguei aqui, apóstolo. Eu tenho passado por ventos, por enfermidades, por porta fechada. Mas o que importa é que diante de tudo isso, você permanece fiel a quem te chamou. Esther está agora lá. E aí, Atos, a Bíblia diz que o colégio apostólico se reúne na direção de Pedro para escolher um substituto para substituir Judas Iscariotes. A Bíblia diz que Judas vendeu o meu Jesus e o teu Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que ele participou da Páscoa, mas não participou da ceia. Ele participa da Páscoa. Jesus entra no Getsemane. E quando Jesus está para sair do Getsemane, aparece Judas e os soldados romanos. Ele dá um beijo do rosto de Jesus, identificando aos soldados romanos que aquele era o Yeshua, a Mashiach, o Messias, o Cristo. E o que me chama a atenção é que com o dinheiro que ele vende de Jesus, ele vai comprar uma propriedade. Ele vai comprar um campo, do qual é chamado de forma categórica, de forma profunda aos nossos corações, como campo de sangue. Aleluia. Alcedama. Ele compra aquele campo e a Bíblia diz que com peso na consciência, porque Judas era o apóstolo mais equilibrado segundo a psicologia. Pedro era foito, era sanguíneo. Tomé precisou ver para crer. Pedro vai negar, mas Judas é o mais equilibrado. Perceba que as pessoas que muitas vezes vão trair você são as pessoas mais equilibradas. São as pessoas que mais te assistem e na maioria das vezes vê os seus erros, as suas deficiências, vê a subcalamalha e permanece calado. Porque Pedro é afoito, Pedro fala, Pedro tira a espada, corta a orelha de mal. Judas não. Judas é alguém calado, é alguém que vê a deficiência de alguém e não tem a lealdade ou a hombridade de apontar e dizer: filho, aqui você está errando, aqui. Ele permanece calado, porque depois ele vai pegar aquilo que ele viu, ele vai pegar aquilo que ele assistiu e vai usar contra o ministério de Jesus. Ele compra o campo que a Bíblia diz que é chamado a Seldama,